Transmissão. Eu sou a professora Daiane Raquel de Oliveira, sou enfermeira de formação, sou especialista em enfermagem obstétrica e tenho experiência na saúde da mulher, tanto na docência do ensino superior, como na assistência, né, especialmente a assistência hospitalar. Tenho mestrado em bioprospecção molecular e tenho doutorado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica. O tema de hoje que nós escolhemos para tratar aqui com vocês na verdade, são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que a gente vai estar, algumas vezes eu vou estar falando aqui na sigla IST, e a gente não vai estar trabalhando com DST, né? Doença sexualmente transmissível, essa mudança que nós estamos observando e vivenciando, é uma própria recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana. O pessoal está reclamando aqui, né? Boa tarde, o pessoal que está interagindo comigo está achando o som baixo. Se alguém do grupo puder vir aqui para ver essa questão do som, né? Que eu acho que não estão me ouvindo bem. E aí, eu não sei se é bom a gente aguardar. O pessoal já está dizendo aqui que tá bom, eu vou continuando. E se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, vocês dizem que aí alguém vem aqui para dar uma ajustada no áudio, tá certo? Então, gente, como a gente vinha conversando, né? O tema de hoje é infecção sexualmente transmissível. E essa mudança de DST para IST. Algumas pessoas ainda não têm acompanhado isso, né? Pronto, o pessoal já está colocando aqui que o som está bem. Então, por que a gente tem essa mudança? Isso aqui é o mais importante saber. Por que a comunidade científica, né, tem adotado, e a organização, a OMS e a OPAS, têm adotado essa mudança de sigla, de nomenclatura mesmo. Porque quando a gente fala em doença, a gente tende, né, é uma condição que vai trazer sintomatologia. E aí a gente acaba, né, quando a gente falava na abordagem sindrômica, a gente acaba muitas vezes focando no indivíduo que chega para a unidade falando, né, em algum sintoma, como corrimento, como prurido vaginal, enfim. Já o indivíduo que não tem sintoma, ele não vai se enquadrar no quadro de doença. Então, fica mais apropriado para essa abordagem a gente trabalhar com infecção sexualmente transmissível, que aí vai agregar tanto as infecções sintomáticas como as infecções assintomáticas, né? Como própria infecção pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana adquirida, ou o HPV, o papiloma vírus humano, que na grande maioria das mulheres, né, será assintomática, e muitas outras infecções, como a própria sífilis, tá? Latente, né, que ela é por natureza assintomática. Então a gente começou aqui a nossa transmissão falando dessa diferença que é muito importante. Então eu vou focar sempre em ISTs como a nova abordagem que a gente vai estar trabalhando, tá certo? E mais uma vez aqui, fico sempre à disposição de vocês para as perguntas que vocês venham a querer fazer, as dúvidas, os comentários, as colocações de vocês são muito importantes para que a gente possa estar batendo esse papo e alcançando o objetivo da gente, que é a atualização profissional, né, das pessoas que estão nos assistindo e que estão nos prestigiando por ocasião das nossas transmissões. Então vamos lá, vamos focar a transmissão na abordagem, no manejo integral às pessoas com IST, com infecção sexualmente transmissível. Então, a gente tem uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que a cada dia 1 milhão de pessoas em todo o mundo acometida, né? 1 milhão de pessoas seriam acometidas por algum tipo adquiririam algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Para vocês terem uma ideia, né, 500 milhões de pessoas a cada ano adquirem uma IST curável, do tipo, né, gonorreia, clamídia, sífilis, tricomoníase. E outras, um número muito alarmante também, em torno de 500 milhões, adquiririam, né, infecções que a gente não vai ter a cura, como é o caso da infecção pelo HPV, né? Então, e além também da infecção pelo HIV. Então, as infecções virais, que são tratáveis, mas que não são curáveis, também nos preocupam no mundo inteiro, tá certo? Especialmente as mulheres
no caso do HPV, do papiloma vírus humano. Nós tivemos aqui semana passada, né, na nossa aula sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Nós conversamos e focamos no papel indiscutível, na verdade necessário, da infecção pelo HPV para que haja, né, o carcinoma de colo uterino. Então, a correlação é já muito bem colocada na literatura. Em torno de 90% dos cânceres de colo de útero tem uma como gênese, né, tem na sua origem a infecção pelo HPV. Então, aí vem a importância da gente prevenir a infecção por esse agente etiológico. E o vírus do HIV tanto tem um impacto, né, na qualidade de vida, na vida social, familiar, afetiva, laboral, enfim, como também o risco de transmissão de mãe para filho, que é a transmissão vertical, né, e a contaminação de crianças pelo vírus HIV. Então, só contextualizando a importância, tá certo? E aí, quando a gente vai, hoje eu vou direcionar, né, a aula para as infecções que apresentam sintomatologia. Então, os principais sintomas que vão levar mulheres, homens, né, a procurar um consultório, seja com o enfermeiro da atenção básica, seja um consultório ginecológico com um médico especialista, né, ou até mesmo procurar uma unidade hospitalar, eles terão queixas de corrimento, no caso das mulheres, corrimento vaginal, né, no caso de ambos, mas especialmente os homens, corrimento uretral, ou verrugas, né, verrugas anogenitais, ou ainda úlceras genitais. Então, as síndromes, elas cursam com úlceras, verrugas e corrimento. Essas são as principais sintomatologias. Lembrando que existem as infecções assintomáticas, que às vezes passam por um período de sintoma, como é a sífilis, né, com a úlcera genital, e depois evoluem para um estágio assintomático, ou que ela já tem no seu início um estágio assintomático, como é muitas vezes o HPV e como é a regra, né, para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, pelo HIV. Então, por que a gente focou nessas sintomáticas, né? Porque geralmente vai ser o que vai levar o usuário a procurar o serviço. Quando da procura do serviço, qual tem sido, né, a recomendação das diretrizes clínicas mais atuais do Ministério da Saúde? É que aquele indivíduo que procura o serviço com uma queixa, né, que direcione para a infecção sexualmente transmissíveis, o manejo integral é justamente você rastrear para o diagnóstico precoce infecções assintomáticas. Então, de acordo com a história clínica, de acordo com a história sexual, né, com comportamentos, o comportamento sexual daquele usuário que procurou o serviço de saúde, compartilhamento de seringas, né, nos usuários de drogas, aí você começa então a fazer uma abordagem direcionada para as ISTs assintomáticas, como a sífilis, como a HIV, né, como a HPV, então você vai direcionar isso. E aí eu vou falar aqui dos tipos de corrimentos que a gente pode encontrar, no caso, corrimento vaginal, e quais as ISTs que nós vamos estar pensando. Então, assim, vocês terão, ao final dessa transmissão, acesso ao material que foi produzido, né, sobre a aula. E lá vocês vão encontrar uma tabelinha, é só vocês irem para o link que vai estar direcionado, né, aí no vídeo para vocês terem acesso. Vocês terão uma tabela onde a gente colocou a síndrome, né, considerando que a grande parte das infecções sexualmente transmissíveis apresentam síndromes, então vai estar dizendo, por exemplo, síndrome, úlcera genital. Aí eu tenho o tipo de infecção, como no caso aqui exemplificando a sífilis, e o agente etiológico, como é no caso o treponema pallidum. Então isso vai auxiliando vocês nessa tabelinha para que vocês possam compreender a multiplicidade de agentes etiológicos envolvidos na IST, né, nas ISTs de uma maneira geral. Para vocês terem uma ideia, são mais de 30 agentes etiológicos que podem desencadear a infecção sexualmente transmissível. E dentre esses agentes nós temos bactérias, vírus, protozoários, né? Então, fungos, nós temos uma diversidade também quanto à etiologia. Então, como bactéria, por exemplo, nós podemos citar a sífilis, que é o treponema pálido, que cursa com úlcera genital.
Como vírus, né, nós podemos citar o HPV, que vai dar a síndrome de verruga anogenital, que é o condiloma acuminado, mas também pode uma grande parcela dos usuários não apresentar sintoma algum. Como fungo, nós temos, né, a candidíase vulvovaginal. Entretanto, a candidíase ela não é considerada uma infecção de transmissão sexual, ela pode ser uma infecção, né, oportunista, sim, no caso, paciente com HIV, por exemplo, mas ela tende a ocorrer, né, por um desequilíbrio da própria flora, da próprio pH vaginal. E só para fechar aqui, né, a infecção por protozoários, por exemplo, a tricomoníase provocada pelo Trichomonas vaginalis. Bom, a Gleice pergunta aqui para a gente quais as causas e as consequências de ferida do útero. Gleice, olha, geralmente essa ferida do útero que a gente se refere, né, são lesões provocadas pelo HPV. Então, quais as consequências de uma lesão provocada pelo HPV? O HPV é a IST mais incidente, mais prevalente no mundo inteiro, tá certo? E nós estamos justamente tentando trabalhar com a prevenção primária do HPV, que é a vacinação, especialmente em mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual. Então, essa ferida no útero, né, provocada pelo HPV, essa lesão intraepitelial no colo uterino, né, o que é que ela vai provocar? Ela vai provocar toda uma reação, né, desse epitélio escamoso colunar, fazendo com que essas lesões, ao longo com o passar dos anos, elas evoluam, né, de lesões curáveis, tratáveis, para lesões irreversíveis, com dano irreversível celular. E aí, culminando, né, com o carcinoma in situ e com o carcinoma de colo de útero infiltrante ou invasor. Então, o melhor a se fazer é o quê? É tratar as lesões primárias, que são consideradas lesões de baixo grau, né? Tratando através do laudo que a gente recebe do citopatológico, do Papa Nicolau, tratar para evoluir essas lesões progressivas. Deixa-me ver só se temos mais alguma pergunta, né? Bom, tem a pergunta do Francisco Bezerra, que ele diz qual a melhor forma de evitar as doenças. Então, eu vou tratar, Francisco, as infecções sexualmente transmissíveis. A melhor forma de prevenir ainda é, né, o comportamento sexual seguro, o uso de preservativo durante as relações sexuais, durante todas as relações sexuais, né? E claro, também a observância, né, para que a gente possa identificar precocemente as infecções e tratar adequadamente. É a única maneira de quebrar a cadeia de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu falava para vocês, o pessoal aqui tá dizendo que adora as aulas, né? Eu também adoro a participação de vocês. Então, por favor, vamos aqui questionar, perguntar, né? Tirar as dúvidas. Nós falávamos da abordagem, né, com base nas síndromes e falávamos do corrimento. Então, o corrimento ele seria a sintomatologia mais comumente observada, né, dentre as infecções sexualmente transmissíveis e com foco para especialmente para as mulheres, né? Embora a gente também possa ter o corrimento uretral no caso dos homens e menos comumente nas mulheres. Esse corrimento, né, ele basicamente é provocado por vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal ou tricomoníase, né? Respondo já a tua pergunta, Evani. Então, a gente vai, o que é que vai nos fazer pensar, né, em uma ou outra condição? As características desse corrimento que nós vamos estar perguntando por ocasião da consulta, né? A Evani diz, após essa lesão no útero pelo HPV, sido tratada, tem risco de um retorno? Se ela foi adequadamente tratada, o que pode acontecer, Evani, é uma nova infecção. Então, o HPV, ele não tem a infecção pelo HPV, ela não tem vamos dizer, a capacidade de uma forma efetiva de produzir anticorpos para que o indivíduo não venha mais adquirir, né, uma infecção, uma segunda, uma terceira, uma quarta infecção. Então, por isso que a gente tem a preocupação com a vacina, porque a vacina, como estratégia primária, né, de prevenção, quando você vacina essa menina antes dela iniciar a vida sexual, a produção de anticorpos ela é cerca de 10 vezes mais do que com a infecção adquirida. Então, por isso que ela é mais importante quem ainda não começou, né, a vida sexual. Então, uma vez tendo a infecção pelo HPV
Eu estou livre de ter novamente? De modo algum. É possível ter. Por isso que a tua pergunta, é possível voltar? Sim, é possível o retorno, desde que você tenha nova exposição, tá certo? Então, a prevenção vem a ser o uso do preservativo e a vacina. A cor esbranquiçada e sem cheiro e sem coceira, né? O que é que pode ser? Então, é onde eu vou começar aqui, Maricele, a questão do da característica desse corrimento vaginal que você vai interrogar na paciente, né? Então, o corrimento da vaginose bacteriana, primeiro o que é a vaginose bacteriana? É uma infecção do trato reprodutivo, não é uma IST. Tá certo? Isso precisa ser dito para a paciente. Entretanto, a paciente que tem vaginose bacteriana, ela tem um maior risco de adquirir IST, mas não se trata de uma IST. Se trata de uma infecção do trato reprodutivo e que tem como origem, né, o desequilíbrio da microbiota da flora vaginal, fazendo com que haja o quê, gente? Com que haja uma proliferação excessiva de bactérias anaeróbicas, como micoplasma, como ureaplasma, tá certo? A própria Gardnerella, e aí vai favorecer é, essa infecção, tá certo? Então, a diminuição ou a ausência dos lactobacilos que são importantes para manter esse equilíbrio dessa flora, né, microbiota vaginal. Alterando o pH, fazendo com que o pH fique alcalino, né? Então elevando o pH vaginal, que é normalmente ácido, e favorecendo a infecção. Então é esse desequilíbrio que provoca a vaginose, e não necessariamente o ato sexual desprotegido. Mas lembrando que a infecção, né, sexualmente transmissível, ela é favorecida pela presença de vaginose bacteriana. Como é o corrimento da vaginose bacteriana, gente? Então costuma ser abundante, né? Costuma ter um odor, essa é uma característica. E a pergunta que nós tínhamos aqui da Maricélia, né? Nós temos como cor desse corrimento uma coloração esbranquiçada, né? Acinzentada, então branco acinzentada. E o corrimento tende a aumentar após o ato sexual sem preservativo. Por quê? O preservativo parece proteger, especialmente a reincidência. Porque o esperma, o conteúdo espermático, ele tem um pH elevado, então ele altera o pH fisiológico vaginal e faz com que haja essa possibilidade, né, de um crescimento excessivo de bactérias que ali se encontrem, né, bactérias anaeróbicas, germes fastidiosos que vão se proliferar em demasia naquele local. Então, basicamente, a mulher vai chegar com essa queixa desse corrimento, com essa cor abundante, com odor, após o ato sexual e não tem muita relação com o prurido, tá certo? Gente, pessoal, aqui agradeço demais a participação da Ivani, do Michel, da Maricélia, da Euselene, enfim, vou já te responder também, Euselene, sobre mioma, tá? Só fechando, então, os corrimentos aqui vaginais nas suas características. A candidíase vulvovaginal, né, que é já uma infecção do trato reprodutivo, provocada pela cândida, especialmente pela cândida albicans, em 90%, também cursa com corrimento. Mas esse corrimento, essa infecção, ela também não é sexualmente transmissível. Ela é uma infecção que nós chamamos de endógena, tanto a vaginose bacteriana como a candidíase vulvovaginal. Aí, respondendo ainda aqui a Maricélia, como é esse corrimento da candidíase vulvovaginal? Ele é Primeira característica, ele vem acompanhado de um prurido intenso, né? Então, isso aí já nos faz pensar em candidíase. Depois, a coloração. Então, ele é branco, caseoso, grumoso, ele lembra um leite, né, coalhado, e ele causa uma irritação da mucosa, uma irritação vaginal, uma irritação vulvar, podendo levar a lesões, a macerações dessa mucosa por conta do intenso prurido, né, a reação inflamatória que ele provoca, tá certo? Então, mulheres com corrimento branco acinzentado com odor, vou pensar em vaginose bacteriana. Mulheres com corrimento esbranquiçado com prurido intenso, eu vou pensar em vulvovaginite. Falta agora a gente falar, né, de um outro tipo de corrimento que acompanha a tricomoníase vaginal. Então, a tricomoníase, ela é
das infecções, né, que cursam do trato reprodutivo, que cursam com corrimento vaginal, ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, certo? A principal via de transmissão do Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, né, que habita o colo do útero, a uretra e a vagina, ela é uma IST até que se prove o contrário. Então, eu sempre vou pensar em tricomoníase como infecção sexualmente transmissível. Qual é a característica do corrimento da tricomoníase vaginal? Primeiro, a cor. Então, ele é amarelo, amarelo esverdeado. Ele é abundante e ele tem um aspecto bolhoso, tá certo? Pode ou não ter um odor diferente, uma alteração de odor, mas essas características são importantes. E ele também pode vir acompanhado de disúria e de polaciúria e algumas vezes de dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Então, conhecendo essas características de cada corrimento, a gente vai investigar justamente isso na paciente que chega ao consultório, né, com essa síndrome de corrimento. Cor, consistência, alteração de odor, né? A questão da relação sexual, se aumenta o corrimento com a atividade sexual ou se permanece inalterado, né? A Maricélia perguntou, quando a calcinha tem cheiro de amônia, o que pode ser? Esse cheiro de amônia, que lembra um cheiro, né, de peixe estragado, fala a favor de uma vaginose bacteriana. Mas é necessário fazer testes específicos, né, para que a gente possa ter a certeza disso. Então, por exemplo, a vaginose bacteriana, ela vai estar presente, né? O que é que fala melhor sobre ela? Essa abordagem do corrimento que eu acabei de dar, a alteração do pH vaginal acima de 4,5, você vai pensar em vaginose ou em tricomoníase, né? Abaixo de 4,5, você vai pensar em candidíase vulvovaginal. E existe o teste, né, que é feito com o KOH 10%, o hidróxido de potássio, onde a gente coloca uma gota do KOH 10% na secreção vaginal, né, que você colheu, coloca isso numa lâmina e é o teste chamado das aminas, né, onde vai exalar esse cheiro de peixe estragado. Então, isso fala a favor de uma infecção por vaginose bacteriana, tá certo? Mas a bacterioscopia é importante para que a gente possa fechar. Na ausência de laboratório, o que é que as diretrizes recomendam, as diretrizes nacionais? Que você trate a paciente pela clínica. Então, se você sempre vai ter a queixa, se é corrimento, se é úlcera genital, se é verruga, e vai observar, né, se você tem dentro do fluxograma, lembro que esses fluxogramas, eles estão todos no material que nós estamos disponibilizando para vocês ao final da transmissão e convido vocês mais uma vez a baixar, fazer o download do material da aula completa após essa transmissão. Então, lá a gente vai estar trazendo, né, como eu vinha dizendo, o fluxograma de acordo com a abordagem que você está dando voltada para aquela síndrome. E sempre vai ter a pergunta, dispõe de laboratório ou não tem laboratório? Então, é isso que vai te nortear se você vai tratar pela clínica, naquilo que é mais prevalente, ou se você tiver o laboratório, você pode ter a certeza, né, de qual é o agente etiológico que você tá causando aquela infecção naquele usuário e tratar de uma maneira mais apropriada. Gente, agradeço demais os comentários de vocês, né, e fico aqui também sempre à disposição para as perguntas, tá certo? Fico muito feliz de vocês estarem aqui elogiando e gostando da nossa transmissão, esse é o nosso objetivo. Bom, fechamos, portanto, as abordagens que cursam com corrimento vaginal. Que era que eu queria... bom, a Sônia está dizendo aqui que quer aula sobre o assunto. Sônia, assim que a gente terminar a transmissão, faz o download do material, ela está bem completa a aula lá. O que é que a gente vai focar agora, gente? As infecções que cursam com úlceras genitais. Então, mais uma vez, eu disponibilizei a tabelinha colocando o agente etiológico e a infecção que ele provoca causando úlcera, né? Então, de uma maneira geral, a sífilis é uma infecção que cursa, né, com úlcera genital. A infecção pelo herpes vírus, né, do tipo 2,
O HSV2 também vai causar com uma úlcera. Essas úlceras, elas têm as características, né, dependem de cada agente etiológico. Então, o cancro também vai causar, né, a úlcera, a donavanose, o linfogranuloma venéreo. Então, para todas essas abordagens, eu tenho a síndrome úlcera, mas eu tenho uma característica dessa úlcera. Exemplo, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis, né? Semana passada foi dito como uma doença epidêmica no nosso país, a sífilis adquirida. E a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que cursa com úlcera genital. Então, qual é a característica da úlcera, né, sifilítica, que a gente chama de cancro duro? Ela tem, né, ela é indolor, essa é a principal característica assim, que diferencia. O cancro duro, ele não tende a doer, é uma lesão de base endurecida, né, é uma lesão que pode causar uma linfadenopatia ali local, e que geralmente tende a desaparecer dentro de algumas semanas sem que haja a necessidade, assim, ela desaparece mesmo sem o tratamento, né? A necessidade é imperiosa do tratamento, mas ela tende a desaparecer dentro de algumas semanas ou meses após o aparecimento da lesão. Já por vezes a lesão herpética, né, do tipo 2, que é o herpes genital, ele pode causar uma ou mais úlceras, e essas lesões elas podem ser dolorosas, elas podem ser sangrantes, né? Elas podem ulcerar mesmo, necrosar. Então isso vai depender de cada característica do que o agente etiológico consegue promover daquela lesão. O que é importante eu estar destacando aqui nesse momento que eu tenho, né, com vocês? Que o tratamento das úlceras genitais, tanto na população feminina como na população masculina, é uma questão de prioridade, é uma questão de saúde pública no mundo inteiro e em nosso país. Porque, sem sombra de dúvidas, as úlceras genitais, dentre as sintomatologias, né, das infecções sexualmente transmissíveis, são as que mais apresentam risco de uma aquisição de HIV, tá certo? O indivíduo via adquirir o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Então, quando a gente trata adequadamente, precoce e adequadamente, né, as úlceras genitais, nós estamos prevenindo a infecção pelo HIV. Por quê? Porque a úlcera é uma porta de entrada para a infecção viral. Então, assim como a tricomoníase, assim como a vaginose bacteriana, essas infecções, elas prevalecem a infecção pelo HIV. E dentre elas, as úlceras são as que mais favorecem, as que mais tornam, né, o indivíduo suscetível à infecção pelo HIV. Então, a gente vai tratar de acordo com o agente etiológico que está provocando, né, aquela lesão genital. E aí vocês têm, no material que eu preparei para vocês, o tratamento também que deve ser tomado para cada tipo de infecção. Então, por exemplo, as infecções virais, né, como o HPV, como a própria lesão do herpes genital, elas não são curáveis, elas são tratáveis. Então, o nosso foco, né, vai ser em, no caso do herpes, administrar de acordo com o protocolo clínico, né, adotado pelo Ministério da Saúde, os antivirais que são indicados, mas a gente sabe que, uma vez, né, o status imunológico daquele indivíduo sofrendo uma diminuição, o indivíduo tendo imunossupressão, terapia com corticoide, terapia com radioquimioterapia, o que é que vai acontecer? Há o próprio estresse, o uso de antibiótico, há uma possibilidade de uma reincidência dessa infecção, né? Na verdade, não é nenhuma reinfecção, é uma reincidência por se tratar de uma infecção não curável, que é a infecção viral. O HPV, nós também vamos ter que tratar essas lesões, né? Então, embora não cursem com úlceras, né? O HPV, ele cursa com verruga anogenital, então é importante a gente diferenciar. Nós estamos aqui falando agora, né, da terceira síndrome, a gente falou da síndrome úlcera, da síndrome corrimento, e agora a síndrome verruga. A síndrome verruga anogenital, a gente tem como agente etiológico, né, o papiloma vírus humano, que a gente chama, né, pela sigla HPV.
E o problema da infecção do HPV, gente, é um problema de saúde pública em todo o mundo. Por quê? Porque nos últimos 30 anos nós tivemos, né, um avanço muito importante quando pela primeira vez se estabeleceu uma relação muito estreita, né? E não vou só dizer estreita, eu vou dizer necessária para que o câncer de colo uterino surja, que é a infecção pelo HIV. De tal modo que hoje os cientistas afirmam que não é possível haver câncer de colo uterino sem haver antes uma infecção pelo HPV, que vai ter a sua evolução ao longo do tempo, tá certo? Então, vou conversar agora sobre essa infecção que cursa com verruga. A Claudete está perguntando aqui como é que ela faz para adquirir as aulas. Claudete, não só a aula de hoje, como todas as aulas que nós estamos, né, fazendo desde o dia 17, você consegue acessando o site do EAD, né, do Enfermagem à Distância. E a aula de hoje, logo após a transmissão, você consegue baixar pelo link que vai estar aí próximo ao vídeo, tá certo? E se você tiver alguma dificuldade de baixar, entre em contato com o pessoal aqui do EAD, que eles vão te orientar direitinho como é que você faz o download dessa aula. Que lá você tem o tipo de infecção, o agente etiológico e o tratamento específico. Então, a gente conversava aqui da infecção pelo HPV, considerando a sua importância, né, do ponto de vista de causalidade, né, de relação com o câncer de colo uterino. Então, o HPV é uma doença, vou colocar, é uma infecção sexualmente transmissível que não tem cura, né, do ponto de vista por ser uma infecção viral. A cura que a gente vai ter, né, não é medicamentosa, por assim dizer, mas é com a retirada, nós precisamos retirar essas lesões, né? Então, nós precisamos ou fazer uma terapia cirúrgica ou crioterapia, né, ou a histérese cirúrgica, ou a cauterização, ou ainda o tratamento extinguindo essas lesões com aplicação de ácido tricloracético ou de podofilina. Então, são as terapêuticas que nós dispomos, né? Mas há a possibilidade de uma reinfecção, como a gente vinha conversando aqui. Então, o indivíduo ele pode passar, né, assintomático ou ele pode apresentar sintomas. Quando ele apresenta sintomas relacionados ao HPV, né, a lesão que a gente vai encontrar é o condiloma acuminado, que a gente também chama de crista de galo, né? As verrugas que podem ser pode ser única ou que podem ser múltiplas e que vão dar essa característica, né, de condiloma. E aí essas lesões visíveis, claro que normalmente a pessoa infectada vai procurar o serviço de saúde e vai receber o tratamento adequado, que também não é um tratamento, né, feito numa única sessão com uma única droga, tá certo? É um tratamento que vai levar algumas semanas para que haja a destruição, né, dessa lesão ou dessas lesões que foram provocadas. Vou já responder aqui a Patrícia, tá? O problema maior é quando essa infecção ela não é sintomática, ou seja, ela não apresenta a verruga e o indivíduo, né, a menos que ele tenha um rastreamento para o HPV, especialmente a mulher, que rastreamento é esse? É o exame de Papa Nicolau, feito periodicamente, né, de acordo com o que normatiza o Ministério, que a gente discutiu aqui, para que possa haver, então, o tratamento e a lesão não consiga evoluir para uma lesão de alto grau, né, que era a chamada displasia leve ou moderada, ou NIC2, NIC3. Bom, a Patrícia, ela pergunta, tem uma prima que na gravidez ela teve verrugas, né? Tem como ela adquirir novamente? Tem, Patrícia, tem como adquirir novamente. Provavelmente aí a verruga, né, que você está se referindo, se foi na região genital, foi provocada pelo HSV do tipo 2, que é o herpes simples genital, que é o 2. O 1, ele ocorre na região labial. O que é que vai acontecer? Como é uma infecção causada por o agente etiológico é um vírus, a gente não tem como curar essa infecção. O que é que vai acontecer que vai fazer com que predisponha, né, o surgimento novamente dessas lesões que cursam com verruga?
justamente situações que alterem a imunidade dessa paciente. Você colocou que aconteceu durante a gravidez. Por que aconteceu durante a gravidez? Porque é comum na gestação, na verdade, ocorre na gestação, não é comum, ocorre mesmo, uma diminuição, né, da resposta imunológica, no sentido de que a mulher tem uma maior suscetibilidade a adquirir infecções, né, e no caso, essa diminuição da imunidade foi que fez com que a lesão, né, surgisse na forma de verrugas, tá certo? Então, pode sim haver acontecer. Se essas verrugas na região genital, elas estão presentes por ocasião do parto, né, pode essa mulher ter um parto vaginal contraindicado, pelo um risco maior de contaminação. Então, ela pode ter um parto cesáreo indicado se houver a presença, né, das verrugas por ocasião, né, da lesão genital por ocasião do nascimento, tá certo? Isso pode contraindicar a via baixa. Gente, então, deixa eu falar um pouquinho aqui mais do HPV e queria vocês puderem me fazer perguntas, né, sobre essa temática tão importante, ainda abordando aqui as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje são reconhecidos mais de 200 tipos do vírus, né, HPV, papiloma vírus humano. Desses, uma centena deles também já tem tido uma correlação, né, com o câncer. Pelo menos 20 tipos têm uma correlação com o câncer de colo de útero. Então, pela magnitude, não só do câncer de colo de útero, mas câncer em outras regiões também genitais, câncer de pênis, câncer de vagina, né? A gente precisa ter um olhar sensível para essa infecção. E a gente reconhece para a mulher, especialmente envolvidos, né, no câncer de colo de útero, o HPV do tipo 16 e o HPV do tipo 18. Esses são os de alta capacidade oncogênica, ou seja, de provocar câncer, de provocar neoplasia maligna. Já o 6 e o 11, né, eles estão envolvidos com as lesões genitais, com as lesões condilomatosas. Por isso que a vacina que está disponível desde 2014, gratuita, né, na rede de atenção à saúde, para as meninas antes, né, com 9 anos, agora estendendo na verdade, estendendo a partir dos 9 anos essa vacina nesse ano e trazendo a perspectiva também de vacinar os meninos, né? Nós temos a disponibilidade de 2 vacinas, a bivalente e a tetravalente. A bivalente, ela vai proteger contra os tipos, né, de HPV 16 e 18, focado no câncer de colo de útero. A vacina quadrivalente, ela vai trazer uma prevenção contra os tipos 6, 11, 16 e 18. E a gente vai poder, né, daqui a algum tempo, estar avaliando qual a eficácia dessa vacina para a prevenção primária da infecção pelo HPV e, mais adiante, né, esperamos ter uma diminuição da incidência de câncer de colo de útero com essa estratégia, tá certo? Bom, a Neuza pergunta quais os sintomas do câncer de colo de útero. Neuza, depois eu lhe convido até a ter, né, a baixar o material que tem a aula só para câncer de colo de útero, tá certo? Mas então vou te respondendo aqui. O que é que a mulher, geralmente, primeira coisa que eu preciso te dizer, há uma grande possibilidade da mulher ter o câncer de colo uterino nos estágios iniciais de forma assintomática. Então, o que é isso? Ela não vai ter nenhuma queixa. Quando esse câncer, né, se torna mais invasivo, quando ele começa a deixar não só o epitélio cervical e começa a atingir a circunvizinhança, aí você vai ter uma sintomatologia, né, que vai trazer uma possibilidade de um diagnóstico, né, clínico, e claro que depois tem que ter o diagnóstico histológico dessa lesão, mas que muitas vezes, infelizmente, Neuza, já pode ser um câncer em estágio avançado. Então, a mulher que tem queixa de sangramento vaginal, seja esse sangramento espontâneo, seja esse sangramento relacionado a um esforço, ou após o ato sexual, é um sintoma, né? Na verdade, é um sinal
né, porque o sangramento a gente visualiza, é um sinal que pode representar aí um câncer de colo uterino, tá certo? Junto com um desconforto ao urinar, um desconforto ao evacuar, uma dor durante o ato sexual, mas esses sintomas, eles também são vagos quando a gente, assim, porque eles não são específicos para o câncer de colo uterino. Por exemplo, nossa aula de ontem que a gente focou aqui mioma, cursa com sangramento vaginal, só que é uma característica do sangramento ser excessivo e prolongado, tá certo? E geralmente o sangramento coincide com o ciclo menstrual. Já o câncer de colo, né, esse sangramento ele pode não ter uma relação nenhuma com o sangramento que ocorre nos intervalos do ciclo menstrual, mas o mioma também pode dar isso, dependendo da sua localização. Vale eu aqui ainda destacar, né, que o câncer de colo uterino, ele tende a ter uma secreção vaginal amarelada e fétida. Também é uma outra sintomatologia. E a mulher terá sintomas, né, vesicais e sintomas intestinais, como constipação, como tenesmo, sintoma vesical como disúria, né, como urgência urinária, já em estágios mais avançados do câncer de colo uterino, quando há um envolvimento, né, desses órgãos pélvicos. Então, a ideia é que durante o exame Papa Nicolau, nós encontremos lesões precursoras de câncer de colo de útero, que é a lesão, né, por HPV de baixo grau, e nós possamos tratar essas lesões, orientar essa clientela ao sexo com preservativo, né, a evitar a multiplicidade de parceria sexual, enfim, os hábitos comportamentais sexuais, eles são muito importantes na prevenção do câncer de colo de útero, assim como o tabagismo. Bom, a Joyce, ela pergunta que tem idade exata para ter câncer de colo de útero ou atinge todas as idades. O que é que vai acontecer, Joyce? Vai atingir especialmente a mulher, né, com 50 anos ou mais, porque ele tem também um curso natural para a evolução dessa doença, né? Então, a gente tem pelo menos aí 10 anos para que a gente possa ter o câncer de colo uterino. É o que se estima, né? Até uma célula, até que a primeira célula maligna, ela consiga ter um processo que chegue, né, a carcinoma localmente ou a carcinoma invasor. Mas, de uma maneira geral, as mulheres que iniciaram a vida sexual, elas já precisam fazer o exame de Papa Nicolau, tá certo? As mulheres com 25 anos ou mais, com vida sexual ativa, precisam fazer regularmente o exame citopatológico para prevenção de câncer de colo de útero. E a idade de maior, né, incidência é a idade depois de 50 anos. Mas isso não quer dizer que mulheres com menos de 50 anos não possam vir a ter. Então, é um câncer que atinge especialmente a mulher em vida, com vida sexual e em idade reprodutiva. Mas como ele tem algum decurso de anos, né, de uma década ou mais, pode-se falar até em 20 anos, para evoluir até câncer, então você deve pensar nessa mulher com mais de 50 anos. Mas geralmente a infecção pelo HPV que levou à neoplasia, né, intracervical foi uma infecção adquirida na mulher jovem de 25, de 30 anos. Então, por isso que a gente realmente pode dizer que o exame preventivo, Papa Nicolau, ele é um exame de prevenção do câncer de colo uterino. Se a gente pode dizer que tem um exame que é preventivo de um câncer genital, é o exame Papa Nicolau. A Lunara pergunta, mulheres em fase adulta, qual é a eficácia da vacina contra o HPV? Muito bem, Lunara, o que é que acontece? É uma estratégia de prevenção dessa infecção sexualmente transmissível, HPV, a vacina. Entretanto, o que a literatura diz hoje é que a eficácia em mulheres que já iniciaram, não é só pela fase adulta, é mulheres que já iniciaram a vida sexual. Ela é menor do que aquelas que não iniciaram. Então, eu disse para vocês, né, no começo aqui da transmissão, que a vacina, ela protege, por exemplo, a produção de anticorpos na mulher que não iniciou vida sexual e que, portanto, não teve contato com HPV, ela é 10 vezes maior naquela que já teve. Então, a eficácia exatamente, nós ainda não temos como lhe dizer prontamente, Lunaro. O que nós podemos dizer aqui? Há uma diminuição dessa eficácia. Aí fica a pergunta, vale a pena, então, vacinar mulheres que já tenham apresentado
a infecção ou mulheres que já iniciaram a vida sexual, fica realmente essa dúvida que nós ainda estamos aguardando mais estudos, mais pesquisas e uma evidência, né, sólida se a gente deve ou não vacinar. Por enquanto, não há recomendação de não vacinar, mas não está disponível gratuitamente na rede de atenção à saúde, né? Em nosso país, essa vacina para todas as pessoas, especialmente para todas as mulheres. O grupo que está sendo atingido é o grupo em relação, né, às meninas que não iniciaram vida sexual. Bom, vou fechando aqui a nossa transmissão, então, com essa pergunta da Maricélia. Minha amiga, sempre que está próximo do período menstrual, não consegue segurar a urina após o esforço, enfim. Após esse período, tudo fica normal. O que pode estar acontecendo, né? Não tem como a gente dizer, Maricélia, o que é que pode estar acontecendo sem a gente fazer uma avaliação, né? Ela pode ter uma incontinência de esforço, porque ao tossir ou ao espirrar é uma incontinência de esforço. A gente tem que avaliar a idade, a gente tem que avaliar aí se não há um relaxamento pélvico, né? Se não há uma necessidade de um procedimento para melhorar essa questão da musculatura pélvica. E como você disse que é próximo ao período menstrual, é porque tem uma relação com a diminuição de hormônios que causam um relaxamento dessa musculatura pélvica e tende a essa questão do esforço, né, provocar uma incontinência vesical. Mas é necessário que ela passe numa avaliação ginecológica para que seja melhor dado o diagnóstico, né, e avaliado de que maneira ela pode ter uma terapêutica que né, retire esse problema, que trate, que cure esse problema, por assim dizer. Pode sim vir a ser necessário aí uma intervenção cirúrgica, especialmente pelo desconforto que isso provoca, né? Se ela já tiver muitos filhos, enfim, a gente vai ter que avaliar melhor. Gente, um prazer enorme, então, estar aqui com vocês, né? A gente acabou hoje passando um pouquinho do nosso tempo, porque é um tema que tem muita coisa. Lembro para vocês que nós focamos, então, nas infecções sexualmente transmissíveis que cursam com sintomas, mas esse termo, né, ele envolve uma série também de infecções assintomáticas. A abordagem integral visa trabalhar com os sintomas e um rastreamento das não sintomáticas, e eu convido vocês a estarem indo lá, visitar agora o material após a nossa transmissão e fazer o download para que vocês possam ter o tratamento, que a gente acabou aqui não dando tempo focar, mas o tratamento ele é muito padrão para o tipo de agente etiológico, se é cândida, é o miconazol ou a nistatina, né? Se é a sífilis pelo treponema pálido é a penicilina benzatina, enfim. Então, a gente está com tudo isso lá bem descrito para que vocês possam ter acesso. Amanhã nós teremos a nossa última transmissão, ao vivo também, às 14 horas pelo horário de Brasília. Convido vocês a participarem aqui comigo e nós iremos focar amanhã a aula sobre puerpério fisiológico. Muito obrigada pela participação de vocês. Até amanhã, então, né? E vão lá baixar o material para que vocês possam se atualizar nessa temática que representa um problema de saúde pública no mundo inteiro. Obrigada, boa tarde.